E ainda nesses indicadores da atividade econômica, o IBGE divulgou hoje cedo que as vendas do setor varejista avançaram muito acima do esperado pelo mercado, especialmente por causa da Black Friday. Os números foram divulgados pelo IBGE. As vendas no varejo cresceram 1% em novembro na comparação com outubro. Analistas consultados pela Reuters previam uma alta bem menor, de 0,3%. Na comparação com o mesmo mês de novembro de 2024, as vendas tiveram um crescimento de 1,3%. Entre as 8 atividades pesquisadas pelo IBGE, 7 tiveram um aumento das vendas, com destaque para material e equipamentos de escritório, informática e comunicação, além dos móveis e eletrodomésticos, 2 setores que vendem muito na Black Friday. O único resultado negativo ficou com o segmento de tecidos, vestuário e calçados, ou seja, moda não cresceu em novembro, apesar da Black Friday. No comércio varejista ampliado, que inclui, por exemplo, veículos e autopeças, houve expansão de 0,7% das vendas em novembro, na comparação com outubro. Hora da análise, com ela, Lucinda Pinto. Lucinda, muito boa tarde. Esses números do varejo mostram que a resiliência continua. O brasileiro e a brasileira continuam com o bolso, din-din no bolso e vai gastar. Será que isso pode atrapalhar os planos de Gabriel Galípolo e sua equipe? Boa tarde. Boa tarde, Nakagawa. Boa tarde a todos. Bom, antes de falar sobre isso, acho que tem um indicador muito importante que a gente precisa olhar, que é o de endividamento e que provavelmente ajudou a sustentar o varejo aí no mês de novembro. Segundo a CNC, né, que é a Confederação Nacional do Comércio, 80% das famílias hoje têm dívida, alguma dívida. E desse universo, quase 40% estão com seus boletos atrasados. Então, as pessoas se endividaram bastante e estão com dificuldade de pagar as suas contas. Desculpa, eu quero corrigir, 49,3% da renda está comprometida. São 30% das famílias com algum boleto atrasado. Então, na verdade, quando a gente olha para aquilo que cresceu, aquilo que puxou o varejo, são itens que, em geral, são comprados ali com crédito, com a prestação. O que também não deixa de ser um dado um pouco surpreendente, justamente considerando o nível da Selic, que torna muito mais caro essa atitude, né? Mas as pessoas, de fato, continuam comprando a partir de crediário, digamos assim. Agora, ir para frente, o que será que isso significa? Bom, novembro teve Black Friday, como a gente já destacou. Parece que o varejo aprendeu a fazer promoção, porque realmente... não é mais Black Fraud, necessariamente, parece né? que realmente as pessoas elas aprenderam a procurar fazer as suas pesquisas de preço, porque este novembro foi o melhor novembro desde 2021. Então, que legal. Tudo bem, tivemos aí a pandemia confundindo um pouco essa estatística, mas o fato é que é um número relevante aí, né? Então, teve Black Friday, as pessoas estão achando que, inclusive, teve muita compra de Natal antecipada, o que significa que dezembro pode não vir tão bem assim. Então, muito provavelmente o consumidor fica ali... Você deve ter visto isso ao seu redor. Eu vi muita gente ali, não, vamos aproveitar agora Black Friday, já garantir ali o presente de Natal. Então, provavelmente muita gente fez isso. Então, tem aí um clima geral de expectativa de uma desaceleração no mês de dezembro. Então, de um modo geral, os dados do varejo, eles não tiram essa expectativa de corte de Selic a partir do mês de março. Porque o número do varejo também, Nakagawa, ele precisa ser olhado num conjunto, num cenário. A gente viu aí, nesses últimos dias, dois outros indicadores do IBGE que ajudam a fazer a montar essa fotografia. Primeiro, o dado de indústria, que mostrou estabilidade em novembro, e o dado de serviços, que teve uma ligeira queda de 0,1%, depois de meses consecutivos de alta, é verdade, mas tem uma indicação de uma leve, de um esfriamento, ainda que leve, e puxado muito ainda pela indústria, portanto, pelo lado da oferta, e o varejo possivelmente comece a acompanhar esse processo. Agora, é muito maluco porque a gente
continua vendo que, ok, a economia brasileira começa a trazer ali, aqui, acolá, algum indicador de esfriamento, mas a demanda, ela continua muito resiliente. É muito impressionante como o consumidor parece estar anestesiado, especialmente quando a gente olha, por exemplo, essa questão do consumo com crédito, parece que o consumidor está anestesiado. Ele já tem uma dívida grande, muitos sofrem com a inadimplência, o juro é elevado e mesmo assim a galera continua comprando, né? Então, o Banco Central, assim, deve olhar isso com bastante restrições, né? Porque a verdade é que, embora o crédito esteja caro, tem muita oferta de crédito ainda. Os números do Banco Central até mostraram que em novembro as concessões desaceleraram um pouco, muito provavelmente porque esses 30% que estão com seus boletos atrasados, uma parte pelo menos está provavelmente negativada, não está conseguindo tomar novos créditos, mas realmente ainda é um ambiente de muita oferta, muitas possibilidades de cartão de crédito, então eu acho que isso alimenta essa busca e essas alternativas de financiamento. Agora, tem uma informação importante quando a gente destrincha o resultado do varejo, Naka, é que os varejistas eles estão observando que tem um comportamento muito diferente no consumo de produtos mais básicos, por exemplo, de supermercados, e especialmente do atacarejo, e dos bens mais caros, mais sofisticados, que em geral são quem tem acesso são as pessoas com mais poder aquisitivo. Isso é muito fácil de entender. Quer dizer, quem tem recursos e pode aplicar, pode colocar seu dinheiro em investimentos, pode fazer o seu dinheiro render a 15% ao ano, essas pessoas estão ampliando, no fim das contas, a sua renda, né, os seus recursos. E tem uma camada da população que está super endividada e, para essas pessoas, a Selic pesa muito, a inflação pesa muito. Até citando aqui uma matéria que foi publicada hoje no site do jornal Valor Econômico, existe uma pesquisa de uma consultoria que se chama Scantec, que chama isso que a gente está comentando aqui de efeito K. Ou seja, você tem uma parte do consumo, uma parte dos consumidores ampliando a sua possibilidade, o seu poder de compra, e uma outra camada, então, a perninha de baixo do K, desacelerando, perdendo capacidade de compra. E isso fica muito claro quando você olha o resultado do segmento de hipermercados. No setor de os supermercados, que em geral podem ter ali, atender um consumidor mais endinheirado, com um pouco mais de disponibilidade de limite no seu cartão de crédito, entre janeiro e outubro, a venda em unidades, o volume de vendas caiu 0,9%, mas o faturamento subiu 6,1%. Ou seja, estão comprando coisas mais caras. Mais caras. Eles estão vendendo menos unidades, mas estão conseguindo faturar mais. Já o segmento de atacarejo, ele perdeu 3,4% em volume nesse mesmo período, janeiro a outubro, e cresceu só 3,2% em termos de faturamento, que a gente pode até atribuir à inflação, que é mais ou menos essa. A inflação de alimentos ficou mais ou menos com essa taxa aí nesse período. Isso é uma coisa muito complicada, né, para o Banco Central resolver, porque, de fato, você tem aí uma camada da população perdendo efetivamente o poder de compra. Embora os números de renda mostrem ainda uma certa resistência, a verdade é que esse dado ele mostra uma média e as pessoas estão sendo atingidas por esse cenário de formas bastante diferentes. Esse cenário é o famoso o de cima sobe e o de baixo desce, né? Porque quem tem capital e quem tem poupança usa um momento como atual para surfar na Selic de 15 e quem não tem poupança infelizmente, sofre os efeitos do juro de 15, porque acaba comprometendo mais a sua renda e mais do seu orçamento vai para pagar juros. Então, de fato, a política monetária. É muito louco isso, porque, no fim das contas, é exatamente o que sugere o livro-texto de política monetária, que é quem tem disponibilidade não consome, né, guarda esse dinheiro, não coloca na economia, e quem está endividado acaba tendo um gasto ainda maior para pagar. Dá para dizer que é a política monetária funcionando, então. Por isso que as expectativas de inflação
estão ficando cada vez mais ancoradas, né? Agora, é uma coisa louca, um paradoxo, porque quanto maior essa taxa de juros, obviamente você está aumentando a desigualdade, é isso que está acontecendo na prática, só que mais resistente parece ser a própria política monetária, porque na medida em que você tem uma camada importante da população que ganha, que tem poupança, quanto mais alto esse juro, mais as pessoas estão tendo retorno dos seus investimentos, por exemplo. E mais a camada mais pobre, né, da população mais perde, mais sofre com essa situação. Então, o paradoxo da política monetária está fazendo efeito, mas tem dores, tem um preço alto a ser pago, né? Agora, muito rapidamente, Lucinda, e para essa camada da população da base, 26 tem muitas perspectivas positivas, porque tem nova tabela de imposto de renda, tem conta de luz de graça, vale gás. É uma camada que deve ter algum respiro. Tem esse lado, sem dúvida, que é um complicador aí para a política monetária. A gente não sabe o efeito que, por exemplo, esses R$300 adicionais que vão sobrar no bolso das pessoas que ganham exatamente R$5.000, o que vai acontecer? Elas vão pagar dívida, vão voltar a consumir, isso vai gerar inflação. Então, realmente, elas têm esse fôlego, porém, do ponto de vista de política monetária, fica aí como mais um problema para o Banco Central administrar. Muito bem, Lucinda Pinto, analista de economia da CNN, nos ajudando a entender este cenário que às vezes tem peças que parecem não encaixar, mas no final das contas elas encaixam. Obrigado, Lu. Até amanhã. Até amanhã.